Agora que todo mundo já assistiu a primeira parte da terceira temporada de Bridgerton, vamos conversar sobre o que a gente pode esperar da parte 2, que estreia no mês que vem, no dia 13 de junho. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E nesse vídeo eu separei alguns tópicos sobre as minhas expectativas e sobre algumas teorias também em relação à segunda parte da terceira temporada de Bridgerton, que logo vai estar disponível pra gente, temos aí algumas semanas de espera. Eu gosto muito de Bridgerton, tem vários vídeos sobre a série aqui no canal, então já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, comenta as suas opiniões e impressões, comenta também se você concorda com as minhas expectativas e teorias, tá bem? Vamos lá! Vamos primeiro focar no nosso casal principal, na Penélope e no Colin. Então a temporada acaba com um cliffhanger, né? A gente teve aquela cena da carruagem, da Penélope e do Colin se pegando na carruagem, eles declarando pra ela. Foi uma cena muito forte, muito bonita. E essa cena acaba com o Colin pedindo a Penélope em casamento. Ele vira pra ela e pede pra ela se casar com ele. E a gente não escuta a resposta da Penélope. Quando o episódio acaba, a cena é cortada e a gente teve aí então o fim da primeira parte e essa espera pela segunda parte. O que é que eu acho que vai acontecer em relação a isso? Eu acho que a Penélope vai dizer sim, obviamente, só que temos uma grande questão. Lady Whistledown. A Penélope é a Lady Whistledown e além da Penélope, a Heloise também sabe disso. A Heloise descobriu isso na temporada passada. E eu acho que, com a Heloise sabendo ou não, o correto seria a Penélope contar pro Colin que ela é a Lady Whistledown antes do casamento. Eu acho que se a gente pensar no que é certo, não seria certo a Penélope se casar com o Colin sem que ele saiba desse segredo que toma grande parte da vida dela. Então os dois são amigos e a história deles é uma história de amigos que se tornam mais do que isso e amigos são honestos uns com os outros. Então eu espero que a Penélope conte pro Colin esse segredo. Só que a Netflix liberou um pequeno teaser da segunda parte, onde dá pra gente ver a Heloise chamando a atenção da Penélope e dizendo pra ela que ela precisa contar pro Colin que ela é a Lady Whistledown. Inclusive dizendo até que se ela não contar até meia-noite do dia em questão, no qual a cena se passa, né, a própria Heloise vai contar pro Colin sobre a identidade secreta da Penélope. Então eu acho que esse vai ser o grande motor desses 4 episódios. Pelo menos nos 2 primeiros, acho que a gente vai ver muito disso, assim. Da Penélope com esse dilema de contar ou não contar, como contar. Da Heloise também pressionando a Penélope para contar. E no meio de tudo, essa questão do noivado dos dois. Então a gente vai ter a reação da família do Colin, que provavelmente vai gostar muito disso, tirando a Heloise, que tá um pouco ali em briga com a Penélope, né? As duas estão brigadas. Mas acho que a família vai receber a Penélope muito bem, porque eles já gostam muito dela. E a gente também vai ter a reação da família da Penélope sobre o noivado, né? No livro que inspirou essa temporada, a reação da mãe da Penélope, da Portia, é de deixar a gente muito, muito, muito irritado, muito com raiva, porque ela não acredita, ela não compreende que o Colin poderia se interessar pela Penélope. Quando o Colin diz que quer pedir a mão da filha dela em casamento, ela acha, inclusive, que ele tá falando da filha mais nova dela, que não existe na série, existe só nos livros, que é muito mais nova que o Colin. Porque ela se recusa a acreditar, ela nem cogita a possibilidade de ser a Penélope. Então eu acho que a série vai trazer uma reação um pouco parecida, mas também diferente, até porque a gente não tem essa irmã. E até porque, na série também, a Portia ajuda a Penélope, aconselha a Penélope a encontrar o marido, enquanto no livro o tempo todo ela tá muito acomodada e certa de que isso nunca vai acontecer e de que a Penélope vai estar do lado dela pra ajudá-la na parte... enquanto ela estiver envelhecendo, né? Ajudá-la na velhice e ao longo dos anos, conforme os anos forem se passando. Então eu tô animada pra ver todas essas coisas aqui. Só que uma coisa que eu acho que a gente precisa muito prestar atenção é em como o Colin vai reagir. Então, para além do contar ou não contar, a Heloise estar investida no meio disso tudo, qual vai ser a reação do Colin quando ele descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown? Porque no final do primeiro episódio dessa temporada, a gente vê o Colin dizendo que jamais que eu não lembro exatamente quais são as palavras que ele usa, mas que ele jamais seria capaz de perdoar a Lady Whistledown pelo que ela fez com a Marina na primeira temporada e com a Heloise na segunda. Então a gente sabe que a Penélope teve motivos pra fazer o que ela fez. Ela teve motivos pra falar do jeito que ela falou da Marina e pra falar do jeito que ela falou da Heloise nas temporadas 1 e 2. Mas o Colin não sabe desses motivos e eu não sei o quanto ele vai ser compreensivo em relação a esses motivos também. Então eu acho que vai ser difícil pra ele aceitar e lidar num primeiro momento por conta desse histórico. Mas eu acho que eventualmente ele vai aceitar, ele vai entender
E eu acho que talvez ele passe a apoiar a Penélope nesse processo, até porque o Colin também é um pouco escritor, né? Então talvez a gente veja aí o Colin ajudando a Penélope de certa maneira, os dois trabalhando juntos, até mesmo com o apoio da Heloise. Não sei, porque uma coisa que eu quero muito ver é a amizade da Heloise e da Penélope sendo reestabelecida, né? Quero ver as duas fazendo as pazes. No meio disso tudo também, a gente vai ter uma outra questão que vem dos livros, mas é um pouco diferente. No teaser que a Netflix liberou, da parte 2 da terceira temporada, a gente vê que a rainha ofereceu uma recompensa para quem ajudá-la a descobrir a identidade de Laerys Soldown. E essa recompensa vai motivar muitos membros da alta sociedade na série, nessa segunda metade, a tentar desvendar a identidade da autora. No livro, isso também acontece, mas não é a rainha que oferece essa recompensa, é a Lady Danbury, no começo da história. E aí a gente tem um livro que mostra os personagens tentando desvendar a identidade dessa personagem, enquanto o relacionamento da Penélope e do Colin vai aos poucos desenvolvendo, essas coisas em determinado momento colidem. E acho que a premissa da série vai ser mais ou menos parecida, mas a gente já vê também no teaser que uma personagem que vai ficar muito interessada em tentar descobrir a identidade de Laerys Soldown é a Cressida. Porque a Cressida tá ali numa situação familiar um pouco complexa. A gente descobriu mais sobre essa personagem nessa temporada. O pai dela é muito rígido, ele exige muito dela. A mãe dela também, por consequência. Então eles estão ali querendo que ela encontre o marido. Ela tá com uma dificuldade de encontrar o marido. E muito disso vem pela questão do dinheiro, né? Então eu acho que o dinheiro, se ela ganhasse esse prêmio, ela teria uma independência financeira que seria muito interessante pra ela e que tiraria parte desse peso, dessa cobrança em relação a família dela. Então a gente vai ver essa personagem tentando ativamente descobrir a identidade de Laerys Soldown. Ela já tem uma rixa muito grande com a Penélope. Então acho que isso também vai motivar uma rivalidade ainda maior. E a Heloise vai estar no meio disso, sabendo a identidade de Laerys Soldown e sabendo que essa nova amiga que ela fez, a Cressida, quer descobrir essa identidade. E vamos ver pra onde a Heloise vai pender. Eu imagino que a Heloise vá fazer o possível para que a identidade da amiga não seja revelada para todo mundo, mesmo ela querendo que a identidade seja revelada pro irmão, ou seja, mesmo que ela queira que a amiga seja sincera com o irmão dela, eu acho que ela não vai querer que a Cressida e que a alta sociedade toda descubra essa informação, né, a verdade sobre a Penélope, justamente porque ela sabe que isso pode significar a ruína da Penélope em todo o contexto no qual elas estão inseridas. E aí eu acho, uma teoria minha, tá? Vocês me digam o que é que vocês acham. Que, diferente do livro, onde a sociedade descobre que a Penélope é a Laerys Soldown, todo mundo descobre, e a partir disso a Penélope para de ser a Laerys Soldown, eu não acho que essas coisas vão acontecer na série. Eu acho que na série, provavelmente a rainha vai descobrir a identidade da Laerys Soldown. Tem uma cena em que a rainha diz nesse teaser: a gente vai trabalhar muito bem juntas, tenho certeza. E aí eu fiquei pensando que talvez a própria Penélope vá revelar a sua própria identidade pra rainha, pra parar essa busca incessante, né? Pra parar esse caos na alta sociedade que tá tentando descobrir quem ela é. E aí talvez a Penélope passe a trabalhar com a rainha no futuro, porque eu não acho que a gente vai ter a revelação da identidade da Laerys Soldown pra todo mundo, e muito menos a Laerys Soldown parando de escrever as suas colunas de fofoca nas temporadas seguintes, porque eu acho que a narração, que a presença dessa coluna também na série são muito importantes e não consigo ver a série seguindo sem isso. Então essa é a minha teoria para todas essas questões. Ainda falando sobre algumas coisas que envolvem esse núcleo, né, da Penélope, do Colin, Heloise, Laerys Soldown, etc. Eu acho que a Penélope se casando com o Colin, com certeza a gente vai ver o casamento deles, também vai colocar a Penélope nessa espécie de, entre aspas, briga ou exigência da mãe da Penélope em relação às filhas de proverem o primeiro herdeiro, né, por causa do título e da fortuna, da riqueza da família, para que isso continue ali dentro, né, continue com os Featherington e não passe pra frente. Então acho que a Penélope talvez esteja inserida ali nesse contexto. As irmãs estão tentando ter um filho, mas talvez a Penélope passe a tentar ter um filho também. Será que a gente vai ver um baby Polly em breve? Não sei, espero que sim. Mas não sei se eu queria já nessa temporada, acho que dá pra ver nas próximas temporadas. E uma outra coisa eu queria compartilhar com vocês uma teoria que eu vi na internet, que eu não sei o que eu acho sobre ela, mas vocês me dizem. Eu vi algumas pessoas dizendo que sentiram uma energia lésbica na Cressida, no sentido de que quando a Heloise vai visitar a Cressida na casa dela, o pai da Cressida vira e fala: eu não quero mais, nunca mais você andando com essa garota Bridgerton, eu proíbo você de andar com essa garota Bridgerton. E aí algumas pessoas interpretaram essa cena como meio que algo já tendo acontecido no passado. Então, a Cressida é bonita, ela tem
uma fortuna decente, ela faz parte ali da alta sociedade. Então, por que ela não consegue arrumar um marido? Será que é simplesmente porque às vezes ela é chata, ela pratica bullying, ela, enfim, age de uma forma agressiva com as pessoas? Ou será que talvez tenha uma outra razão pra isso? Talvez ela goste de meninas, talvez ela seja uma personagem queer que a série pretende explorar. Não sei, vou jogar aqui pra vocês, não sei o que eu acho disso, mas achei que é uma teoria interessante pra gente ficar de olho. Pra além de tudo isso, eu acho que a segunda grande história dessa temporada gira ao redor da Francesca, que é essa sexta irmã da família Bridgerton, e eu quero falar muito sobre ela nesse vídeo, mas eu quero deixar isso pro final, porque eu quero trazer spoilers do livro dela. Então eu vou falar sobre algumas outras questões que estão em aberto pra segunda metade da temporada, e aí depois a gente entra na Francesca, porque se você não quiser spoilers, você pode sair e não ouvir as coisas que eu vou compartilhar, tá bem? Então outras pontas soltas que a gente tem ainda pra segunda parte são a história dos Mondrick, então do Will e da Alice, e de como eles conseguiram um título e agora fazem parte da alta sociedade. Então como é que isso vai se seguir, né? Ele tá num dilema onde ele tá percebendo que pra ser da alta sociedade, ele vai ter que abrir mão do seu negócio, do bar, então tentando se adaptar a essa nova vida. Eu já falei pra vocês que eu não gosto muito dessa história, porque eu acho que ela não se encaixa com o resto das coisas que estão acontecendo na temporada, mas com certeza vamos ver um pouco mais disso. A gente também tem toda a questão com o irmão da Lady Danbury, então o Lord Marcus Anderson aparece nessa temporada, ele é irmão da Lady Danbury, e eles claramente têm uma briga ali entre eles, né? Ele provavelmente fez alguma coisa e a Lady Danbury não aprovou essa coisa, e os dois não têm uma boa relação, mas ele também tá claramente interessado na Violet. E a gente viu lá em Rainha Charlotte, a Violet cogitando viver uma nova história de amor, cogitando dar uma segunda chance pro coração dela. Então, não sei, pode ser que seja com o Lord Marcus e pode ser que a gente veja isso se desenrolando já nessa temporada, nesses 4 últimos episódios, e eu quero descobrir mais sobre todas essas coisas. Por fim, a gente também tem a história do Benedict com essa viúva, né, que apareceu, que é essa mulher loira com a qual ele tá flertando e transando e se relacionando. Não acho que isso vá pra frente. Vi algumas teorias de que, então talvez essa mulher seja madrasta da Sophie, que é o par romântico do Benedict nos livros, e isso abriria caminho pra temporada do Benedict ser a próxima temporada, né? Mas eu não sei, honestamente, não sei, pode ser uma possibilidade. Eu gosto mais da teoria que já existe desde a primeira temporada de que a Sophie seria criada da família da Cressida, então uma filha também não legítima do pai da Cressida, e a gente veria essas histórias colidirem e se relacionarem dessa maneira. Eu gosto muito dessa história, ainda mais com a Cressida ganhando mais espaço e a família dela também. Mas vamos ver pra onde isso vai. Outra coisa que eu quero bastante ver nessa segunda metade é a volta da Kate e do Anthony. Eles voltando a aparecer, porque eles só apareceram no primeiro episódio. Eu acho que existem coisas que podem ser exploradas nesse casal agora e no futuro, né, na série toda, porque o Anthony é o chefe dessa família, então eu espero que a Netflix e a produção de Bridgerton construa histórias boas o suficiente pro Anthony e pra Kate ficarem na série, pra gente não ter esse problema deles não quererem aparecer, ou a gente ter que arrumar desculpas aleatórias pra eles não aparecerem, sendo que a gente tá falando do Visconde e da Viscondessa, eles precisam estar presentes até o final da série. É isso, agora vamos falar da Francesca. Então a Francesca é essa irmã Bridgerton que não tinha espaço nenhum nas 2 primeiras temporadas, tanto que a atriz foi reescalada, né? A gente tem uma nova atriz interpretando a Francesca nessa terceira temporada de Bridgerton, e aí a gente vê ela debutando na alta sociedade, se tornando diamante da temporada, conseguindo alguns pretendentes e se interessando pelo John, que é um lord que aparece nos primeiros episódios e com quem ela tem ali uma conexão. Os dois compartilham o apreço pelo silêncio, eles têm uma relação mais intimista, e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro pretendente que foi apresentado pra Francesca pela rainha, e ela vai ter aí essa decisão pra tomar. Mas, cuidado agora com spoilers, como é a história da Francesca nos livros? Ela, de fato, vai se casar com o John, eu acho que possivelmente já no final dessa temporada, só que essa não é a história de amor dela, essa não é a temporada dela. Porque a história de amor que Bridgerton conta sobre a Francesca nos livros é com o Michael, que é uma segunda chance no amor que a Francesca tem depois que o John, seu primeiro marido, morre de forma um pouco inesperada e trágica, com uma doença. Então ele morre, e aí alguns anos depois, vários anos depois nos livros inclusive, a Francesca dá uma nova chance pro amor com o Michael, que era primo do John, e sempre foi apaixonado por ela, mas nunca fez nada, porque ele sempre respeitou a história dela com o primo, né? Ele sempre teve uma relação muito forte, quase de irmão com o John, então pra eles tem muito peso a primeira relação dela, né, tem muito peso o fato dela já ter sido casada com o John,
e da imagem dele tá sempre presente ali na história dos dois, tanto da Francesca, que quer honrar o ex-marido não, né, o primeiro marido que faleceu, quanto do Michael, que também quer honrar a memória do primo e não quer fazer algo pra prejudicar essa imagem ou algo que pudesse ofendê-lo, ainda que ele não esteja mais vivo. Então essa é a minha história favorita dos Bridgerton, tá? É a história que eu mais gosto dos livros, é meu livro favorito. Eu me debulhei em lágrimas de novo, muitas vezes lendo esse livro. É lindo e eu tô muito animada pra ver a história da Francesca sendo desenvolvida na série. E eu acho que é provável que a gente tenha o casamento dela agora, no final dessa terceira temporada. E aí a gente veja a morte do John na próxima, então na quarta temporada. Pra daí a gente ter uma quarta temporada do Benedict, provavelmente, ou da Heloise, a quinta, então, do outro, né? Então, se a quarta for do Benedict, a quinta vai ser da Heloise, ou vice-versa. E aí a sexta ser a da Francesca. Então, ou a gente... acho que a gente deve ver a morte dele na próxima temporada pra dar um tempo, né? E pra que os acontecimentos não sejam tão rapidamente introduzidos. Dela casar com o John, se separar e já casar com outro. Então, é assim que eu vejo essa história. E essas são as minhas expectativas e teorias em relação à parte 2 da terceira temporada de Bridgerton. Quero saber as de vocês, me contem nos comentários pra gente continuar essa conversa. E teremos outros vídeos de Bridgerton por aqui dessa temporada e das temporadas que virão. Então, se inscreve no canal, deixa um joinha pra você não perder os próximos conteúdos. Tá bem? Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!